A paz do Senhor, gente boa de Deus do canal, que Deus te abençoe. Você que está ouvindo essa mensagem, eu quero falar hoje sobre três coisas. Eu quero falar sobre a salvação, eu quero falar sobre o reino de Deus e eu quero falar sobre as obras. São três coisas diferentes, porém, eles estão interligados ou estão conectados. A salvação, ela é pela graça ou ela é de graça. De graça numa expressão, porque Cristo pagou o preço. Mas quando nós recebemos, você não pagou nada por isso. Você foi aceito por Deus. Não é você que aceitou Jesus, segundo aquilo que está escrito em João 15. Não foi vós que me aceitaram, mas eu que os aceitei, trazendo a tradução mais correta. Eu que vos escolhi, não foi vós que me escolhestes. Então, traduzindo essa expressão melhor. Então, a salvação você não pagou nada por ela. A salvação não é pelas obras, segundo Efésios 2. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, você não pagou nada por ela. O reino de Deus, sim, ele é tomado por força. O reino de Deus, ele precisa ter obras. A salvação, não, veja bem, não é, você não precisa fazer obra para ser salvo. Mas no reino de Deus implica as obras. Compreende? Então, assim, você não faz obras para ser salvo, mas o salvo produz obras que prova essa salvação, porque a fé sem obras é morta. Então, o reino de Deus, você não recebe ele de graça, ele é tomado por esforço. E quando Jesus fala que o reino de Deus não está aqui, não está acolá, que está dentro de nós, é isso que ele fala em Lucas 17. Então, o reino de Deus vai se manifestar, o poder do reino de Deus vai haver uma manifestação. Então, a salvação, ela é algo que é um presente de Deus, ela é uma dádiva de Deus, ela é de graça. Mas entrar no reino de Deus é outra coisa. Todos os vencedores são salvos, mas nem todos os salvos vão reinar com Cristo. Você lembra na cruz, quando Jesus estava ao lado de dois salteadores, de dois ladrões, que as pessoas falam o ladrão da cruz, isso é uma expressão errada, não é o ladrão da cruz, é o ladrão na cruz. Como as pessoas falam também de José do Egito. Não, José não era do Egito, José no Egito. Então são algumas expressõezinhas, nada demais contra isso, mas é bom falar a coisa correta. Então, quando ele estava lá, um dos ladrões falou assim, lembra de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não levou ele para o reino. Por quê? Salvação é uma coisa e o reino de Deus é outra coisa. Ele falou para Nicodemos, ninguém que não nasce de novo não pode ver o reino, não pode se movimentar no reino. Então o reino de Deus, ele implica obras, é você cumprir um propósito de Deus aqui. E isso vem com os dons espirituais. Então, primeira coisa, você precisa descobrir os seus dons. Qual é o meu dom? Deus te chamou para quê? Você tem que descobrir a sua vocação. Irmão, você não é apenas uma pessoa salva. Você é um salvo que vai ser luz aqui na terra. Você vai ser um instrumento de Deus. Existe algum lugar que pessoas esperam receber de você uma palavra, que pessoas esperam receber uma oração. Então, veja bem, esses dons seus precisam ser desatados. Você precisa andar no Espírito. Você precisa que os dons que Deus te deu sejam ativados. Por isso que você não pode andar nas emoções, por isso que você não pode andar na alma, você tem que andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, os dons proféticos, os dons espirituais que foram ungidos por Deus e que foram dados a você na salvação, você coloca eles em operação. Você precisa colocar isso em operação para que você cumpra os seus desígnios aqui na terra pelo qual você foi chamado. Porque você vai responder pela vida que você viveu aqui. A Bíblia fala de vários livros, do livro da vida do Cordeiro. Então, lá está esses desígnios seus
Muito antes de você nascer, sua história já foi escrita. Só que você precisa descobrir isso. Deus vai te dar pistas. Porque se Deus quer ser Deus, irmão, para ele se revelar a você, primeiro ele te dá dicas dessa revelação. Senão você nunca ia encontrar Deus. Você nunca ia encontrar, se Deus não quisesse ser encontrado. Então você precisa descobrir a sua vocação. E em Cristo, esses dons que foram irrevogáveis, inclusive a salvação, porque você não perde salvação, ela é irrevogável. Você perde bênçãos que contém na salvação. Então você precisa descobrir, depois que você é salvo na cruz, você precisa descobrir os seus dons, depois você descobre o seu propósito, e aí você encontra as chaves para você desatar a sua vida e para você se mover no corpo de Cristo, e aí sim, seu ministério ninguém pode segurar. Deus te abençoe, amém?